paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Wagner Rodrigues da Silva, da cidade de Uberlândia. E através desse canal, a palavra viva e edificada, eu quero deixar uma palavra com vocês. Eu quero pedir, se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like, também compartilhar o vídeo com seus amigos, para que eles possam também ser abençoados. No livro de Isaías, capítulo 4, a Bíblia diz, no versículos 5 e 6, eu quero deixar com vocês essa meditação, o seguinte: criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça, um resplendor de fogo cramejante de noite. E haverá proteção sobre toda a glória. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Irmãos, eu quero falar sobre que haverá proteção sobre toda a glória e um tabernáculo para refúgio. Um tabernáculo para refúgio e proteção para toda a glória. Isso, se você estudar o livro de Isaías, você vai ver que é uma profecia futura. Porque você pode questionar e dizer, mas lá no deserto Deus não criou uma nuvem para proteger o povo de dia, e também Deus não criou ali um clarão de fogo à noite para eles, para guardar e proteger? Sim, e uma simbologia também do futuro que Deus fará. E aqui ele fala que quando o renovo o Senhor vier, ele limpar toda a imundícia sobre as filhas de Sião, um povo que mora em Sião, em Jerusalém, e aquele que tiver escrito ali, os vivos que restarem, que tiver escrito no livro da vida, com certeza, e em Jerusalém, será chamado santo. E a Bíblia diz que quando o Senhor lavar as imundícias das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém, o Espírito de Justiça, que estiver no meio dela, com o Espírito de Justiça, ele vai fazer isso, com o Espírito de ardor, e o Senhor criará sobre toda a habitação do monte Sião uma nuvem. Tudo isso para proteção. Irmãos, às vezes você que é santo do Senhor tem passado por momentos difíceis, por momentos que você acha que não dá mais, não vai suportar, você não vai conseguir vencer. Eu quero dizer para você ficar tranquilo, descansar no Senhor, porque há proteção para você, haverá proteção para você, para mim, em todos os sentidos, porque o Senhor protege, guarda e livra os seus de todo mal, porque o Senhor é santo, é poderoso para nos ajudar, nos guardar e nos abençoar. E aqui há mais uma promessa, Isaías escrevendo, falando com o povo do Senhor, e ele explicando que naqueles tempos, que tempo é esse, pastor Vargas? O tempo da vinda de Jesus, no grande e último dia, ao qual ele vem arrebatar, resgatar o seu povo, depois da grande tribulação, quando ele vir lá em Apocalipse 19, destruir o reino do anticristo e implantar o seu reino aqui na terra, e ele reinar para todo sempre, conforme Zacarias 14, que o Senhor virá ali e então todo olho verá também, isso várias escrituras dizem, o Senhor virá sobre as nuvens, na última trombeta, tocando, então ele virá com seus santos anjos para resgatar e arrebatar o seu povo e destruir o anticristo e a besta, conforme diz ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que na vinda de Jesus o anticristo será destruído, e conforme você estudar a estátua de Nabucodonosor, você vai ver que a pedra, ela vem e destrói, bate nos pés ali e destrói todos os reinos que existiam antes dela, porque o reino de Jesus será o reino eterno. E Zacarias capítulo 14 diz que um será o Senhor, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Então isso você pode ler as escrituras, você vai ver que vai acontecer. Então quando Deus vir para restaurar, para salvar e para ser o Todo-Poderoso e para trazer o seu reino aqui para a terra, para que nós possamos viver em paz, aí a Bíblia diz que sobre toda a glória haverá proteção. Então, para que uma proteção eterna, uma proteção de bênção, mas mesmo assim Deus já nos protege de tantas coisas. Pensa bem,
quanto você tem sido protegido, os seus filhos, suas filhas, sua família, e às vezes você não é tão grato como deveria ser pelas proteção divina de Deus. E eu quero dizer que ali fala que haverá um tabernáculo. E a Bíblia diz, se você ler lá em Apocalipse, que Deus vai trazer o seu tabernáculo. O tabernáculo hoje é o corpo de Jesus Cristo, a qual habita 100% o Espírito de Deus, porque Ele é Deus, e colocará o tabernáculo no meio de nós. Hoje também nós somos pequenos tabernáculos, a igreja é pequenos tabernáculos para poder ter o Espírito de Deus morando em nós, não é verdade? E Ele morará em nós para sempre, porque Ele é a vida eterna. Então essa partícula de Deus nós vamos ter eternamente, não só em alguns momentos, mas vamos ter eternamente dentro de nós o Espírito de vida de Deus em nossas vidas. E então aqui diz que haveria um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia. Irmãos, você imagina pessoas que moram na região do Nordeste, pessoas que moram na região de deserto, né? E o quanto o calor, mesmo lá onde vai ser no Catar, onde vai ser a Copa do Mundo aí, que o povo está tão aguardando, o povo fica na expectativa, porém às vezes o povo não fica na expectativa e aguardando a vinda do Senhor Jesus e a busca dele, né, o encontro nosso com ele. As pessoas têm tanta expectativa de tanta coisa, mas não têm a expectativa de ler, buscar a palavra de Deus, servir ao Senhor, não é verdade? Então, mas eu quero citar isso, não quero falar sobre futebol nem nada, mas eu quero dizer sobre o seguinte: aqueles países lá que eu te falei, as pessoas enfrentam dificuldade pelo calor, e até mesmo aqui perto de nós no Nordeste, então dá acima de 40 graus, 50 graus, né, o calor às vezes, e as pessoas fazem construções e ar-condicionado e tantas coisas para se proteger do calor. Por quê? Porque o calor demais as pessoas sofrem, não é verdade? Então a seca também ela pode destruir as plantações e tantas coisas, e trazer miséria e trazer tribulações. Então, muitas das vezes quando você vê sobre o deserto, significa lugar sem vida, lugar de provação, lugar de sofrimento. E talvez você se encontre no deserto nesse momento, talvez você está passando aflições nesse momento, talvez o calor das tribulações está afligindo você, mas você tem um Deus que haverá um tabernáculo para você se refugiar, para que você possa estar protegido. Então, porque haverá sobre toda a glória a proteção. Deus quer te proteger. Venha para Ele. Ele diz: todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, venha até Jesus, venha até Ele, para que Ele possa te aliviar, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te salvar, para que Ele possa te abençoar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, meu querido irmão. Jesus Cristo quer fazer isso com você e por você e para você, porém você tem que vir até Ele, se entregar a Ele de todo o coração, porque você às vezes não aguenta mais, como diz, passar por esse deserto, passar por esses momentos difíceis, né? Israel passou até chegar à terra prometida 40 anos no deserto, passou muitas privações. É claro que Deus mandava um maná, água quando eles precisavam, tantas outras coisas. Tinha a nuvem ali para proteger de dia, tinha ali então o fogo clamejante à noite para protegê-los. De uma forma ou outra Deus enviou solução, proteção, porém eles passaram muitas aflições. É claro que Deus diz lá, se você ler depois, eu vou pregar uma mensagem sobre isso ali em Deuteronômio 8, que fala que Deus deixou eles passar por tudo isso para testar e saber o que estava no coração deles, não é verdade? Então às vezes Deus permite coisas para saber o que está no nosso coração. Às vezes você está passando aflição e Deus às vezes te coloca na terra prometida, você abandona Deus igual Israel fez, não é verdade? Tem muitas pessoas que buscam a Deus, servem a Deus na época de tribulações e tantas coisas, porém quando está próspero, rico, como diz, ou até milionário, e esquece de Deus e começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Pensa nisso, às vezes, talvez você está lá no topo já, aí você cai da graça de Deus. Assim aconteceu com Davi. Davi era para estar na guerra, então ele já estava lá no topo, e eu vou pregar sobre isso também depois, uma outra mensagem, chama 3 passos para o pecado, você vai poder ver isso. Então Davi pecou, errou quando ele estava lá no auge. Não é assim? Satanás ali, ele fez com que Davi pecasse. A gente tem que tomar cuidado.
né? Para não estar lá no auge e cair da graça de Deus. E eu quero dizer que haverá proteção, refúgio para você que está caído, se você retornar e voltar para os braços de Deus, para os braços do Pai, do Todo-Poderoso. Ele pode perdoar os seus pecados, as suas falhas. Você pode se reconciliar da mesma forma que Jesus, uma vez ele conta a história do filho pródigo, né, que ele tinha tudo de bênção na vida dele e ele foi embora, desperdiçou tudo que tinha, mas depois ele caiu em si, ele reconheceu e voltou para a casa do Pai. Muitos precisam voltar a ser aquele cristão como era no passado. Volte para a casa do Pai. E eu também quero dizer que mesmo muitos estando na casa do Pai, estão afastados do Pai. Aquele filho que também estava lá na casa do Pai questionou sobre o que o pai fez uma festa para o filho que havia se perdido e falou que o pai não dava nada para ele. Ele falou: que isso, meu filho, você sempre esteve aqui comigo e tudo que eu tenho é seu. E às vezes nem precisa pedir, é só tomar posse daquilo que é seu. Às vezes tem muitas pessoas na casa de Deus só reclamando, questionando e não toma posse. E às vezes vê aquele que estava lá desviado, afastado, voltando e recebendo tudo quanto é tipo de bênção, festejando, porque há alegria no céu por um pecador que arrepende. E às vezes a pessoa fala: mas e cadê as minhas bênçãos? Eu estou aqui muitos anos, eu nunca saí. Olha, você não está desfrutando das bênçãos porque você não quer, porque como aquele pai respondeu: tudo aqui é seu. Você nem precisa às vezes pedir, é só tomar posse daquilo que é seu. Toma posse agora daquilo que é seu, daquilo que Deus te deu, porque quando você é filho e você foi batizado no nome de Jesus, você é chamado para ser filho de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então você passa a ter acesso e tomar posse das coisas do Pai. E você não é mais bastardo, você não era nação rejeitado, agora você é escolhido, um escolhido de Deus para poder obter a vitória. E aqui fala que haveria na glória a proteção. Deus quer te proteger do deserto, quer te tirar do deserto, quer tirar da tribulação, da enfermidade, dos problemas financeiros, conjugais, materiais, em todos os sentidos, e problemas também, em todos lutas espirituais que você está tendo, e Deus quer fazer uma proteção. Ele quer te proteger com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. E Deus também fala aqui que haverá um tabernáculo. Esse tabernáculo, se você ler no Apocalipse, capítulo 22, no finalzinho, e no 21, você vai ver que Deus virá morar para todo sempre conosco aqui na terra, e Ele colocará no meio de nós o seu tabernáculo, Ele será o seu Deus e nós seremos o seu povo. E o tabernáculo é o corpo de Jesus Cristo, certo? Que foi construído, morreu, ressuscitou e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Está nele ali, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse. Então, o Espírito de Deus, aquele Espírito invisível que nenhum homem pode ver, hoje você vê que ele habita no corpo ressuscitado de Jesus Cristo para todo sempre. Então esse tabernáculo virá e ele será o que? Um refúgio contra a tempestade, contra a chuva forte. Então nós já pregamos uma mensagem aqui sobre areia ou rocha, onde você está alicerçado a sua casa, na rocha que é Jesus, nesse tabernáculo, para você possa ter a proteção contra a chuva, contra a tempestade. Você vê o que é a chuva e a tempestade, né? Aí nos estados do Nordeste, o que está acontecendo, em Minas Gerais sempre acontece, em outros lugares quando vem chuva forte, tempestades, ciclones, terremotos, no mundo inteiro nós estamos vendo isso aí e é destruição, mas no futuro, né, quando Jesus vir para reinar sobre toda a terra, conforme Zacarias fala, que um será o Senhor, um será rei sobre toda a terra, quando ele vir para salvar, quando ele vir para destruir o reino dos anticristos. Quando você lê sobre a estátua de Daniel, você vai ver que a pedra que desce do céu e destrói ali os pés, e destrói toda a estátua para ser o reino eterno. Então Deus vai trazer o seu reino, vai passar a reinar aqui para todo sempre, e tanto no milênio como depois, para todo sempre, vamos ter a vida eterna com Cristo Jesus, e nós vamos ter esse tabernáculo que vai nos proteger
com certeza não vai haver mais tempestades, furacões, terremotos, porque será a vida de paz, será um reino de paz. Mas enquanto isso não aconteça, né, Jesus vem restaurar todas as coisas, você deve ficar firme na fé, acreditando nas promessas de Deus, acreditando no Senhor Jesus, que Ele ainda é para você a proteção. A nuvem contra o calor do dia. Ele é a proteção, a chama flamejante contra os ataques da noite. E também ele é o tabernáculo para te proteger, o refúgio. Refúgio, irmãos, você vê quando uma pessoa está num país